E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Ivo, professor de redação, e hoje vamos falar sobre concordância nominal. O aspecto linguístico na redação do Enem, concordância nominal, é um assunto muito importante não apenas para a produção textual, mas para provas de concursos e certamente para o nosso cotidiano, né? O cotidiano aqui eu me refiro tanto da oralidade quanto da escrita, em ambientes em que se exige a modalidade formal. Então a concordância nominal, como o próprio nome já diz, é a relação entre os nomes, né? Substantivo, adjetivo, pronome numeral. Pronome numeral, adjetivo e artigo concordam em gênero e número, como regra geral, em gênero e número com o substantivo a que se referem. Então, veja bem, quando você diz, como aspecto geral, nós temos blusa, que é substantivo, sapato, que é substantivo, novos é adjetivo. O que é que diz a regra? Se um adjetivo está se referindo a dois ou mais substantivos, no caso aqui, dois substantivos, e o adjetivo está posposto, está depois desses substantivos, há duas concordâncias possíveis. Ou o adjetivo concorda com o gênero que prevalece, vejam bem aqui, blusa pertence ao gênero feminino, sapato pertence ao gênero masculino, feminino mais masculino vai dar o que, pessoal? Masculino plural, por isso que novos. A outra possibilidade de concordância para o adjetivo posposto é concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Sapato pertence ao singular e masculino. Novo, masculino, singular. Tranquilo? Então, isso para o adjetivo posposto, depois dos dois substantivos. Se porventura o adjetivo estiver antes dos dois substantivos, há apenas uma possibilidade de concordância. Qual é, pessoal? Em gênero e número com o substantivo mais próximo. Nova, blusa e sapato. Ok? Então, a posição do adjetivo em relação aos dois substantivos faz com que tenhamos três possibilidades de concordância. Ele posposto com o gênero que prevalece, ele posposto ainda com o substantivo mais próximo e ele anteposto, o adjetivo anteposto, com o substantivo e apenas com o substantivo mais próximo. Aí alguns casos particulares de concordância. As palavras menos, alerta e pseudo são sempre invariáveis. Cuidado, menos, principalmente, você ouvir menos é uma coisa terrível, né? Então, há menos pessoas e não menos. Esqueçam a questão de menos. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, concordam com o determinante que aparece junto ao substantivo, formando o sujeito. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você diz, por exemplo, é proibido entrada, por que aqui ficou invariável? Porque aqui, o que é proibido, pessoal? Entrada. O sujeito não vem acompanhado do determinante, do artigo. Cerveja é bom. Compare com estes exemplos aqui, olha. É proibido entrada, é proibida a entrada. Observem que a expressão flexionou agora no feminino, porque concorda com o artigo que antecede o substantivo entrada, ok? A cerveja é boa concordando com o artigo. Então, muito cuidado com essas expressões. Dois outros casos especiais, palavra bastante invariável como advérbio, ou como pronome e adjetivo, né? Pronome e adjetivo. Estes exercícios são bastante fáceis. O advérbio, ele como advérbio, bastante como advérbio, sempre vem antes de um adjetivo. Ó, bastante fáceis. Variável como adjetivo, o pronome adjetivo, ele vai anteceder um substantivo, concordando com este em número e gênero. Então vamos lá? Ó, estes exercícios são bastante. Uma metodologia que a gente ensina também, lá na prática, né, na produção textual, é substituir
a palavra bastante por muito. Então, olha, estes exercícios são muito fáceis. Comemos muitas frutas. O mesmo comportamento gramatical de muito, bastante vai seguir, ok? Mesmo e próprio concordam com o termo ao qual se referem. Eu mesma, tá vendo? Já demonstra aqui que é uma mulher, não é isso? A ré mesma, ela mesma fez a prova. Elas mesmas fizeram a prova. Tranquilo? Invariável como advérbio e conjunção subordinativa. Eles vão realmente, eles vão mesmo à praia. Mesmo que faça sol, ficarei em casa. Aqui como conjunção, observe que são invariáveis nas duas situações. Ok? Seguir as regras de concordância nominal é essencial em situações formais de comunicação, escrita ou falada. Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre concordância nominal, assunto muito importante para a produção textual do Enem, respondendo às questões. Preencha os espaços abaixo com uma das palavras entre parênteses, considerando a norma culta. Vamos lá, pessoal? Aquele aluno está meio. Aqui não teria como o aluno confundir, porque aluno é masculino. Então, de qualquer forma, só haveria essa possibilidade. Se em vez de aluno aqui nós tivéssemos aquela aluna, aí poderia confundir alguns, os mais desatentos. Vocês não. Porque nós temos aqui, olha, aquela aluna está, continuaria meio, porque meio aqui é advérbio de intensidade e, portanto, fica invariável. Almoçamos meia pizza, metade da pizza, numeral. A expressão que o pessoal usa aí com frequência e algumas vezes é de maneira incorreta. Meio-dia e meia. Esse meia numeral concordando com a palavra hora, que vem implícita. Meio-dia e metade da hora. São bastantes, são muitas as informações, estão vendo? Olha, por hoje já chega, pois estamos muito exaustos. Aqui aparece como advérbio. Perdemos muitas oportunidades de emprego. Aqui flexionando. Tranquilo? Então aí você segue o exemplo de casos que poderiam causar dúvida e não mais causarão. Considerando as regras de concordância nominal, indique a frase correta. Vamos lá, pessoal? A garota mesmo confirmou a participação no congresso. A garota o quê? A garota mesma. Atenção, porque concorda com o nome a que se refere. Foi discutido pelos jornalistas a reedição. A reedição da obra foi o que, pessoal? Discutida. Atenção a esse detalhe, viu? Quando o sujeito vem posposto, a tendência é se cometer erro, principalmente em relação à flexão de gênero. A criança ficou meia preocupada, jamais ela ficou o quê? Meio preocupada. Muito obrigado, querida. Falou-me maravilhado. Se é maravilhado é masculino, ele responde o quê? Obrigado. Se fosse a querida que tivesse agradecido, seria o quê, pessoal? Obrigada. Homem, obrigado. Mulher, obrigada. Anexo, remeto-lhes nossas últimas postagens. O que é que nós temos aqui? Vamos analisar. Anexo, se referindo a postagens, que é feminino. Então não deveria ser anexo, deveria ser o quê? Anexas. Lembrando que a construção em anexo é sempre invariável. Então aqui poderia ser, em anexo, remeto-lhes nossas últimas postagens. Estaria gramaticalmente correto, mas a única que está de acordo com a norma padrão é a letra D.